Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast RR21K, o caminho do lucro contínuo. Aqui quem fala é o Pedro Quintanilha, fundador da Mentalidade Empreendedora. E o que você está prestes a ouvir é a voz da tribo da recorrência. São histórias de sucesso de pessoas que têm alcançado resultados incríveis com produtos de assinatura, produtos do mercado da recorrência. Receba a sua host, Tatiana Ney. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast RR21K. Hoje o nosso podcast é completamente diferente. Mais uma vez, estamos recebendo convidados aqui no escritório, né? Então esse podcast, esse episódio está sendo gravado presencialmente, né? Com a presença dos meus ilustres convidados aqui. Eu vou dar abertura para vocês se apresentarem um a um, tá bom? Pode começar. Ricardo Protonzé. Muito bom. Esse aí. Quer a apresentação? Fala um pouquinho sobre você, sobre o seu negócio, qual é o seu nicho? Bom, o meu nicho é desenvolvimento humano, eu me especializei na questão comportamental. E até agora, há poucos dias atrás, a gente teve um alinhamento e eu acabei voltando para aquilo que eu fazia no passado, que era ajudar empreendedores. A minha trajetória foi essa. Eu tive a minha primeira empresa em 2005. Em 2006 eu já consegui quebrar ela. Depois eu coloquei mais 2 empresas. Consegui quebrar as 2 também. E aí foi onde, graças a Deus, eu tive uma grande virada. Eu costumava dizer que até então eu estava levando a minha empresa pelos músculos, pela força. Não era pela inteligência, não era pela capacidade, não tinha aprendido, nada. Eu fui fazendo do jeito que dava. Estava cansado de não me sentir reconhecido, não me sentir valorizado no trabalho, sempre pulando de galho em galho, tentando achar alguma coisa que me satisfizesse, que me deixasse feliz. Eu entrava num trabalho, numa coisa, e pouco tempo depois eu sentia que eu não estava feliz, que eu não estava fazendo a diferença, que eu era só mais um. Então eu fui trocando, e aí foi uma grande realidade. Quando eu troquei a segunda empresa, eu tomei uma grande decisão. Eu tinha construído a minha casa, eu mesmo construí minha casa com as minhas mãos, e eu acabei trocando a minha casa por uma empresa. E 5 anos depois eu vi tudo isso se desmoronar. E eu acabei perdendo tudo. E hoje eu gosto muito de ajudar os empresários por causa disso. No dia 26 de junho de 2016, eu cheguei para muito próximo das vias de fato de acabar com a minha própria vida. Porque o meu sonho de criança é que eu tivesse uma família feliz, que eu pudesse dar uma estrutura diferente. Eu venho de um lar, de uma família destruída, e eu sonhava fazer algo diferente. E chegou nesse ponto, quebrei, perdi carro, casa, tudo que eu tinha construído até então. E eu cheguei a achar que era melhor eu não estar perto dos meus filhos do que continuar perto deles, me sentindo um exemplo de fracasso, de incompetência, de incapacidade. E aí foi a grande virada na minha vida, e onde eu fui buscar o aprendizado. E uma frase que eu sempre gosto de falar é que aquele que foi ferido no passado, ele fere no presente. E eu entrei nesse processo para me curar. Mas quando ele se cura, ele trabalha e ele vive para curar os outros. E em novembro essa frase mudou. Eu sempre disse que eu era muito grato a Deus pela possibilidade que eu tinha de curar as feridas dos outros. E aí um dia veio no meu coração que melhor que curar as feridas dos outros é evitar com que elas aconteçam. E é por isso que eu levanto todos os dias com tesão, com paixão, para fazer o meu melhor. Eu sou Ronaldo Patriota, né? Eu tenho 68 anos, sou engenheiro civil, né, de formação. E eu queria dizer o seguinte: chegar onde eu cheguei, depois de vir de uma família de muita dificuldade, é porque muita gente me ajudou. E a maior sacada de registrar a gratidão por tudo que recebeu é a gente contribuir para a sociedade, devolver à sociedade o que a gente recebeu. Muito. Então, eu cheguei bem. E venho ajudando muita gente. Mas, a partir do ano 2007, eu tomei consciência que a pessoa que mais me ajudou na minha vida, que era minha mulher, muito, com tudo que você pode imaginar, era uma pessoa que eu estava ferindo muito. Eu
que eu vim de origem humilde e casei com uma mulher de dinheiro, eu complexo dizer que eu não estou atrás dela. Eu fui trabalhar muito para ficar rico, para ter as coisas, para dar, mas não estava presente. Eu viajava, eu era presidente do Conselho de Engenharia, tinha minha empresa de construção, vivei pelo Brasil. Eu fui ao mesmo tempo presidente do Conselho de Engenharia e presidente do Sindicato da Indústria da Construção. Então eu via no mundo. E minha família, eu fui me tornando um pai ausente, um marido ausente. E quando a minha mulher teve um diagnóstico de câncer, foi que caiu a ficha. Aí eu parei com tudo, em 2007, 2008, fui tratar dela em São Paulo e exatamente no período de 1 ano ela veio a falecer. Aí eu parei com a minha empresa, deixei a empresa para um filho meu e fui ficar em São Paulo com meus 2 filhos, são os caçula, né? São gêmeos. Eu tenho 4, mas os 2 estavam comigo em São Paulo. Eu fiquei lá com eles, parei com tudo, porque eu fui tentar ser o que eu não fui, o pai presente. Aí eu fui me tornar pai, mãe e amigo dos meus filhos. De forma que eles estudaram lá, se formaram e se casaram. Na hora que eles se formaram e se casaram, eu dizia para mim mesmo, para minhas pessoas mais próximas, a minha chefe de gabinete, eu dizia assim, eu sou muito agradecido a Deus por tudo que a vida me deu, mas a minha missão está cumprida, eu quero ir embora. O meu sonho era chegar no outro lado e encontrar minha mulher. Eu brincar assim, espero que ela não tenha arranjado outro. Era uma mulher tão boa que eu acho que certamente deve ajudar. Mas eu digo assim, por que eu gosto de dizer essas coisas? Porque às vezes as pessoas precisam de passar por uma espécie de um câncer para entender o significado da vida. Eu entendi, eu recebi recado, foram muitas revelações, de forma que nessa experiência do câncer, eu digo assim, aquilo que em princípio as pessoas pensam que vem para tirar a vida, ela veio para acordar, para dar significado. Aí eu digo, agora vai que vai. Só que eu não sabia o que era, porque nas revelações eu entendi, eu ainda tenho muito o que fazer, eu tenho muito conhecimento, muita experiência, muita energia, muita saúde, então eu vou ajudar. E aí eu achei que eu fui convidado para dar uma palestra em Brasília, que eu nunca esperei, dei uma palestra e tocou a todo mundo, eu vi as pessoas chorando, mas eu fui, era o 5º encontro dos líderes do sistema Confiacrea, estava o Brasil todo em Brasília, as inteligências, né, as lideranças, e eu ali, eu digo, pô, é isso que eu vou fazer. Então eu achei que a minha missão era ajudar os engenheiros. Aí eu vou dar a minha explicação, o que eu estou dizendo dessa conversa. Em 2019, no começo do ano, um colega meu, sabendo que eu dava palestra no condomínio, que eu era síndico, de educação financeira para as pessoas, tal, esse negócio todo, e sempre uso as coisas da Bíblia, tá, tudo eu saio usando. Eu disse, porque, Ronaldo, eu queria que você fosse ajudar na Juvenópolis, que é uma instituição para dependente químico, portador de dependente químico. Aí eu fui usar o recurso de coach para mostrar, eu usava muito a travessia do Mar Vermelho. O cara está na escravidão no Egito, para ir para a libertação, ele para sair, ele tem que ir no deserto. Ninguém sai da escravidão para a liberdade sem passar pelo deserto, e modelo mental. Eu saí esperando todo o meu conhecimento. E eu fiquei surpreso porque tinha lá alguma coisa como 90 dependentes químicos, as pessoas mais humildes, pobres, gente até de rua. E eu vi resultado de gente que estava no crack, na cocaína, na maconha, no álcool, gente que tinha tentado suicídio. Eu digo, meu Deus. E eu digo, rapaz, o que me sensibilizou, mas o que mais me tocou foi ver, quando eu fazia reunião com os familiares desses pessoal, era o sofrimento da família. Isso me tocou de um jeito. Por isso que eu estava me sabotando na agora engenharia. Quando eu estava tudo arrumando e eu recuava. É porque o que eu quero mesmo é isso, ajudar as pessoas que verdadeiramente estão sofrendo muito. O Brasil hoje tem mais de 28 milhões de pessoas que têm um familiar na dependência química. É aquilo que a gente estava conversando, né? Você tem muito conhecimento em engenharia, mas ele sente no coração dele que a vontade dele é ajudar essas pessoas, até porque ele tem uma experiência em familiar, então ele tem experiência, conhecimento, depois investiu em conhecimento sobre isso. E isso é aquilo que a gente comentou sobre onde está o coração de fato, né? E é isso que eu quero fazer, porque assim, meu Deus, quanta gente a gente pode ajudar? Sim, verdade. Não é difícil. E eu tenho uma coisa comigo. Quem pode, paga. Quem não pode, é de graça. Zero. Então, do mesmo jeito que lá a igreja de graça não paga nada, eu vou da mesma satisfação, da mesma alegria de ver aquela pessoa que está no sofrimento, que só pensa em morrer, tenta suicídio. E eu já sei como é que funciona. Na verdade, é um desespero para sanar a dor. Para né? dor. A dor. É só isso. Então, assim, e se resolve. Então, resumindo, eu tenho muito a contribuir. Bom, meu nome é Marcelo Brasiliense, né? Sou de Niterói, Rio de Janeiro. Estou com 40 anos, fiz agora há pouco. Estou no mercado digital aí desde 2017, mas é de uma outra área. Né?
Mas não comecei no mercado digital, né? Fui do exército, fiz outros concursos, fiz outras coisas, né? Mas com vocês agora eu estou num projeto que é especificamente meu, né? Que é do nicho de inteligência emocional, né? Que foi pelos traumas que eu passei e tudo mais. A gente vai bater um papo sobre isso para entrar mais a fundo e tudo. Mas me levou para esse caminho e é como a gente viu aí nos valores da empresa, né? É o que bateu na fé, é o que vi que acontecendo, né? Então, é muito prazer e muito bom estar com vocês aqui. Obrigada, Muito Marcelo. E aí, Vamos Diogo? lá, pessoal. Diogo Serra. Sou vizinho aqui do Marcelo, sou de Itaipuaçu hoje em dia. Quase do lado, né? Eu estou na Revolução há mais ou menos quase um ano já agora. E eu trabalho focado no nicho de marketplace, de vendedores que trabalham em marketplace, Mercado Livre, Americanas e todas essas outras lojas onde o cara pode performar e vender online. Para quem ainda não ouviu o episódio do Diogo aqui com a gente, é uma história de muita determinação e reviravoltas. O Diogo tem muita coisa para compartilhar legal. Quem quiser, dá um play aqui no episódio do Diogo, que tá muito maneiro, gente. Legal. Show. Depois Legal. ouçam, até para vocês que estão aqui com a gente, porque a história dele é muito bacana. Eu ia falar que vim começando a ouvir ali a história do Ronaldo, né? Os olhos já começaram a encher de lágrima, porque assim, é uma coisa que eu tenho percebido. Na semana passada, quando eu estava no evento lá do Nogueira, né, e a Flávia começou a falar, ela falou sobre famílias, né? E, cara, também, assim, tocou direto logo no meu coração, porque isso que você falou do recomeço, né, de você... Exige de nós, muitas das vezes, um gás maior, exige de você se esforçar, abdicar de algumas coisas e tudo mais. Quando teve a palestra da Flávia, a minha filha estava ligando o tempo inteiro, e aí, cara, ela estava falando sobre família. E aí, assim, não tinha como eu deixar de falar com ela. Enquanto ela falava, eu ia, tipo, falar, fica ouvindo a palestra aí junto comigo. E ela ficava na vídeo ali ouvindo, e eu ouvindo o que a Flávia estava falando. Então, assim, essa parte da família é algo que realmente toca. Eu acho que é comum aqui para todo mundo, né? É algo que a gente sabe a importância. É verdade. A gente estava falando aqui sobre essa questão, o Ronaldo compartilhou bastante, que ele faz o que ele faz hoje, o produto dele é todo voltado porque ele sente no coração, de fato, né? Mas a gente já vê por vocês aqui também, né? De formação e como vocês seguiram para outro tipo de nicho, assim, né? Com o aprendizado que vocês tiveram de vida, né? E eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho como que é escolher o nicho do coração, entendeu? Ensinar essas pessoas, ajudar essas pessoas, de fato, pelo que vocês sentem, que vocês querem propagar de mensagem. Bom, se eu for te falar, eu acho que essa pergunta ela tem que ser o contrário. A resposta ela é ao contrário da tua pergunta. Como que vocês escolheram? Não. Eu acredito, a minha crença é que existe um Deus e Ele destinou o nosso coração, Ele destinou nós para alguma coisa. Porque eu não escolhi isso. Eu não escolhi isso. Quando eu estava com a minha empresa quebrada, eu fui fazer um curso de marketing. Eu queria aprender a vender mais. Só que eu descobri naquele treinamento de marketing, eu fui lá e descobri que coisas têm preço. Pessoas têm valor. E até os meus 37 anos eu não sabia que a minha vida tinha valor. Vinha lutando com muita força para dar um futuro melhor para meus filhos, para o meu filho. Ele já estava com uma filha pequenininha ali, bebezinha também. E foram tantas tentativas que, no meu caso, eu não escolhi. Você foi escolhido. Eu parei de teimar e aceitei que eu tinha sido escolhido. Isso é muito importante. E isso é muito forte porque grita de fato no coração da gente quando a gente tem escolhido para isso. Né? O meu caso, por exemplo, assim, a minha primeira missão, quando eu entrei, eu digo que o que Deus colocou no meu coração foi: a tua missão de vida é evitar que se apague o sorriso no rosto e o brilho no olhar de uma criança, e que os principais causadores sejam aqueles que mais amam, os próprios pais. Infelizmente, por inconsciência, quem está jogando os filhos para droga são os pais. Hoje a gente culpa os adolescentes. Esses jovens, adolescentes não querem nada com a vida. Mas nós somos o resultado de quem foram com nós. Será que é os jovens que não querem nada com a vida? Ou será que é essa geração de pais que está trabalhando para dar o que não teve e está dando o que o dinheiro pode comprar? Isso. Por quê?
Porque eu fui expulso de casa aos 9 anos de idade, eu comecei a dormir na rua. E por eu não querer que o meu filho passasse pelo que eu passei, a gente tenta direcionar e achar que a gente é o... Eu costumo dizer que é que nem no exército, é que nem no quartel, me perdoa até se eu estiver errado nisso. Mas cumpra-se, faça o que tem que fazer, quem tem tempo de casa, tem voz, tem liderança e manda. E tu está entrando, tu tem que obedecer, não importa se está certo ou se está errado. Então, o meu filho disse que lá em casa funcionava uma política cubana. Todo mundo tinha o direito de concordar comigo. Como eu passei por muita dor, eu queria evitar com que os meus filhos passassem por aquela dor. E essa é o grande gatilho inconsciente dos pais. O objetivo é proteger os filhos. O objetivo é que os filhos não passem por que eles passaram. Mas tudo que a gente faz é jogar os filhos para o mesmo caminho. E eu acabei expulsando meu filho de casa com 11 anos de idade. Repetiu, patrão. Total. A gente estava conversando sobre isso essa semana, sobre o que a pessoa dá, de fato, né? Muitas vezes a gente fala assim, poxa, mas essa pessoa é tão ruim, poxa, minha mãe é tão ruim comigo, minha mãe me trata dessa forma. Mas o que será que sua mãe recebeu? Sim. Ela dá o que ela recebe, a gente dá o que a gente recebe. É lógico que o ciclo ele pode se quebrar, Sim. Mas não é sempre, até pela questão que a gente já comentou sobre mentalidade. Porque tem pessoas que não têm essa mentalidade, né? Você veio do quartel, né? Sim. Então, até é bom falar dessa questão, mas, tipo, eu saí de lá, né? Eu era um concursado, né? Saí com 9 anos, mais ou menos. Mas sempre tive muito esse lado da justiça, né? Uhum. E é o que você não vê muito lá dentro, né? Vê muita discriminação, né? Vê muito... né? Essa questão da imposição, né? Então, é uma coisa que não batia muito, né? Com meus valores. Além de ser uma questão limitada, né? Eu passei quando era novo, né? Tipo, vai ter que ter minha independência para não precisar do meu pai para pagar as coisas e tudo mais, né? Então, logo já saí de casa bem cedo também, né? E só que além de eu não ter procurado, né, como era lá dentro do Exército, eu também não tive uma referência, né? E entrei, né? Foi uma experiência bem diferente, né? E tinha todas essas questões que eu comentei sobre autoritarismo, né? Eu acabava ajudando, eu entrei concursado, né? Eu acabava ajudando tem uma coisa que você tem que fazer, né? Que está no regulamento, mas só que muitas vezes, mesmo o que está no regulamento, às vezes é demais e o que não está. Então, eu já vi pessoas, né, morrendo, né? Pessoas que aqui fora muito nem se passa, né? Fazendo tipo de treinamento que o cara não está preparado, morrer, né? Então, lá no Sul mesmo, pessoa com hipotermia, né, sem médico, e eu tendo que reanimar o cara indo para o hospital. Então, são situações difíceis, né? E que muitas vezes a gente, não, o que tem que fazer, e que isso e aquilo, né? E ao mesmo tempo, por exemplo, vamos fazer um aniversário do quartel aqui. Todo mundo num local para almoçar, né? 3 linhas de servir, diferente, com comidas diferentes. Vamos supor uma feijoada ali para uns soldados, uma água, com tudo, né? Aqui no meio para eles, para o cabo e sargento ali, mais ou menos, e para eles regado. Isso no mesmo ambiente, né? Confraternizando, né? Uma coisa. Então eram diversas situações como essa e outras que não condiziam com meus valores e que eu cheguei a botar na justiça advogado algumas coisas que tentaram fazer comigo, né? Entrei na sala de comandante lá com 2 advogados e tudo mudou. E todo mundo falava, você é maluco, as pessoas ficam com medo, né, de enfrentar isso, né? Enfrentar o sistema. É isso aí. E aí, nesse ponto também, passei a ajudar muitas pessoas lá dentro e tudo mais, né? E depois resolvi sair, né? Então, com 9 anos ali, o que também para cá para fora era muita loucura, né? Você é maluco, né? Deixou um concurso, onde você tem uma carreira, tem uma estabilidade, papapá, e eu sempre fui meio fora da caixa, né? Então, por tudo isso também tive que enfrentar, né? Mas ao mesmo tempo, logo quando eu saí, né, eu vi que as pessoas que estavam quase se aposentando, que eram onde eu ia chegar, a maioria deles vieram falar comigo, né? Eu queria ter a coragem que você está tendo quando eu tinha a sua idade, né? E é pesado, você fala, caraca. E o cara foi travado por uma barreira, né? Mental e tudo, né? Passou por aquilo ali frustrado, né?
por conta de uma falsa segurança, né? E pior de tudo é que muitas vezes ele acreditou que o máximo que ele podia era aquilo ali mesmo. Ele ficou isso. convencido disso. É isso. E aí, mas eu ainda não tinha... mas com relação ao exército que você me perguntou, era isso, né? Mas então, aí todas as experiências serviram para o que você ensina hoje, né? Sim. E logo quando eu saí do exército também, eu não fui pro lado do empreendedorismo, né? Eu sempre tive muito isso na cabeça, mas de fazer alguma coisa, sempre estar fazendo cálculo e vendo projeções e tudo mais, né? Por mim mesmo. Mas eu saí para fazer concurso, tinha muito esse enraizado, né? Segurança. E aí, mas fazer um outro tipo, né? Que me desse uma liberdade maior, que eu pudesse ganhar mais e tudo mais. E aí eu me preparei, né, financeiramente, saí, né, e quando eu fui para lá, eu fui até para Rio Grande do Sul, tinha falado até contigo, né? Foi o primeiro lugar quando eu fui. Então minha ex-esposa era de lá de Alegrete, né? E aí, quando eu saí, eu vim pra cá, ela veio pra cá também, a gente casou e tal. E aí eu fiquei aqui, eu saí no final de 2014 e comecei a prestar concurso aqui. Eu tinha juntado uma verba aqui para ficar mais ou menos uns 5 anos, tranquilo, só estudando. Eu tentei estudar lá dentro junto, mas parece que os caras percebem trabalho, uau. Eu falei, cara, não vai rolar. E aí saí, me preparei para isso e tudo mais. E aí... E sempre nesse viés do concurso e tal, sempre muito focado, estudando 12 horas por dia, né? Final de semana e tudo mais. E aí, em março de 2016, aconteceu uma fatalidade, né? Meu apartamento pegou fogo comigo lá dentro, né? Que aí eu quase faleci lá dentro, né? Perdi tudo, né? Consegui sair, minha esposa estava trabalhando, né? E aí começou a reviravolta, né? Tive que voltar para casa dos meus pais com ela, né? Aquilo tudo. E... foi um momento bem difícil, né? Para a gente reconstruir tudo, né? Um novo apartamento, né? Comprar as coisas de novo, né? E aí o dinheiro que eu tinha juntado tudo, né? Foi tudo já embora. Já não era mais 5 anos de segurados ali, né? Então, mas foi um lado também que me levou para o empreendedorismo, né? Então, foi a partir disso que eu comecei a pesquisar algumas coisas, né, para trabalhar e tudo mais, né, disruptivo e tudo. E aí eu encontrei, né, o marketing digital. Depois de um tempo comecei a passar a estudar e tudo, né, mas ainda me reerguendo do tombo, né, de todo o acontecimento. Então, a justiça que o proprietário colocou, né, imobiliária que quis colocar na minha conta. Então, um monte de fator, né, e com isso... Só que tu entra no empreendedorismo, né? Você nunca fez isso, demanda um tempo, né? Para você até, né, começar a desenvolver as coisas e tudo mais. Quando você entrou no marketing, você buscou o marketing para já criar um produto baseado no que você tinha de Não, eu fui afiliado logo no início. Já entrou 2017 estava muito forte, né? Isso aí, mais ou menos. Era muito forte. Né? E eu entrei para afiliado logo no início, né? Mas estava quebrado, né? Sem dinheiro, né? Com dívidas, né? Reverteu a situação, né? E com isso aí, em março de 2018, ali mais ou menos, o casamento também acabou, né? Que foi outro choque total. Ela chegou e terminou, né? Com uma conversa só e tudo mais. Então aquilo ali também abalou muito o meu emocional. Então você vê que o emocional foi abalado. Topou no fundo do poço. Né? E aí, com isso, eu passei um tempo, aí fiz terapia durante um tempinho, tipo uns 3 meses, mas como eu sou muito de buscar, de ficar estudando intensamente, né, eu acabei estudando muito aqui fora. Então eu digo que a terapia ela me ajudou 30%, 70% foi eu aqui fora. Lendo, estudando, entendendo na mente como é que funciona e tudo mais, né? E aí foi como começou, né? Mas eu ainda estava ferrado, né? De grana e tudo mais, então, mas eu entendia bastante, né, do marketing e tal. Eu sou copywriter, né? E eu fui trabalhar numa empresa no final de 2019. Então, de 2 anos para cá, eu ajudei um amigo a construir uma empresa, né? Que era, a gente ensinava as pessoas, a gente tinha um e-commerce, né? E ensinava outras pessoas a ter um e-commerce também, através de um produto, né, digital, um infoproduto. Né? E com isso aí a gente até fizemos um faturamento legal nos últimos 2 anos, de mais ou menos uns 4 milhões e alguma coisa,
né? Então, que eu ajudei, mas não era uma empresa minha. Né? E aí agora você está investindo na sua. E aí eu comecei a enxergar o que como vocês falaram com Deus e tudo mais, né? Eu também sempre tive essa conexão e ela se tornou mais profunda, né? Depois de todos esses acontecimentos, né? E nessa busca, né, e conversando e tudo mais, eu comecei a tentar fazer algumas outras coisas para ter um caminho só para mim, né? Mas batia, não dava certo. Só que a inteligência emocional que eu peguei diante das questões, Deus começou a colocar muita gente no meu caminho. Você vê como é que são as coisas. Vocês três são mais ou menos da mesma área ali, né? E vocês três compartilharam como experiências da vida de vocês, né? Trouxeram vocês para o produto que vocês têm hoje, como vocês, de fato, querem ajudar outras pessoas. Isso. Como a experiência de vida, ela conta, né? Sim. Ela é surreal. Sim. Sobre o Diogo, me corrija se eu já estiver errada, né? Mas o Diogo, ele sofreu muito na pandemia. Muito, ele tinha uma empresa que estava crescendo, um restaurante, estava abrindo uma segunda filial. Ouçam bem, ele abriu o restaurante, investiu um dinheirão, abriu um segundo restaurante no dia 2 de março de 2020. Exatamente isso aí. No dia 18, o Brasil 15 parou. dias depois, dia 17. Sim. O mundo parou. Caraca. E esse cara foi de positivo e 2 restaurantes para mais de 100 mil negativos, não foi? Nada. Não, mais de 1 milhão. Mais de 1 Se milhão fosse 100 mil, tava negativo. tranquilo. Eu tô ouvindo vocês pela história, assim, cara, pô, eu vivi isso, eu vivi aquilo. E hoje eu mudo a vida das pessoas com o que eu aprendi durante esse período de sofrer, né? De estar nesse momento de dificuldade, de desafio. Sim, desafio. De ser escolhido, né? No processo De ser escolhido. O processo. Aí. O Marcelo não chegou a concluir ele, mas eu acho que ficou quase, né? Ficou só faltando ele dizer assim, eu fui escolhida. Só faltou falar Não, mas isso. foi, com certeza. Ó, viu? Com certeza. O Diogo veio de uma reviravolta, assim, não dessa área, porque o Diogo é de outro nicho, mas veio de uma reviravolta e a gente entende como que todo mundo tá meio conectado com isso, né? O Diogo entrou, foi procurar um trabalho. Então, compartilha, Diogo, por favor. Compartilha, por favor. Vamos lá. Eu antes de compartilhar, né, eu acho que tem um ponto que aqui é importante a gente ressaltar. Eu acho que é o quanto as pessoas que o Pedro atrai, elas estão alinhadas com os mesmos valores, os mesmos princípios, né? A gente, quando tem experiência com Deus, a gente quer falar o que aconteceu. Sim. E se você vê a maioria das pessoas que vão trazer, vão falar alguma coisa, todas elas aqui, pelo menos aqui, 100% tiveram experiências com Deus e, de alguma maneira, Deus usou o Pedro, que colocou um projeto no coração do Pedro lá atrás, que hoje une as 4 histórias aqui, né, as 4 experiências de vida que, como vocês falaram, tem tudo a ver. Né? Só resumindo assim bem rápido, eu tinha meu trabalho CLT, era fixo, né, minha mãe, meus pais sempre falando lá, até minha esposa também, tem que ter o teu fixo ali e tudo mais e tal. Cara, mas assim, eu não era feliz. Onde eu estava lá, sabe? Eu ganhava um salário que assim era razoável, né? Dava para sustentar a família, dava para poder, tinha plano de saúde melhor, tinha tudo, né? Mas cara, eu não era feliz lá. E aí, nessa ansiedade de tipo o que a gente vai fazer e tal, nós tínhamos vendido o nosso apartamento porque a gente queria construir uma casa. E aí, nessa que a gente ia construir a casa, ia construir com um amigo, um casal de amigos e tal, só que depois eles descobriram que a filha dele tinha autismo, um autismo severo e tal. Ele falou assim, Diogo, te peço desculpa, você vendeu seu apartamento para a gente construir junto, mas a gente não vai poder seguir, porque ela tem um grau de autismo e eu preciso usar todo o dinheiro que eu tenho para poder dar o tratamento para ela. Aí a gente ficou perdido, a gente falou assim, cara, e agora? O que a gente faz? A gente tem 200 e poucos mil reais na mão, o que a gente faz agora? Eu falei, cara, é hora da gente empreender. Eu não sou feliz lá. Cheguei para minha esposa e falei, você vai ficar à frente do negócio e tal. Ela era professora. Eu falei, vamos construir, vamos pegar uma franquia. Pegamos uma franquia de loja de bolo, que na época estava em sucesso aqui no Rio, né? Aí pegamos a franquia, cara, primeiro erro. Trouxe o que era sonho meu para minha esposa, que ela não tinha o perfil empreendedor, ela era professora. Ela gostava de cuidar das crianças ali e tal, e ela não tinha aquela pegada. Mas eu trouxe aquilo para ela. Em 3, 4 meses, ela já meio que saiu fora da loja. E aí, o que eu fiz? Eu sabia que tinha ali toda a minha vida, né? Tudo que eu construí ao longo da vida,
tava ali naquele apartamento e agora tava dentro da loja, que a gente morava de aluguel agora numa casinha. Aí, 3 meses depois, eu comecei a fazer dupla jornada. Eu comecei a trabalhava na TIM, trabalhava na TIM lá, mas da TIM eu ficava, tipo, como você falou do quartel, da TIM, lá eu conseguia. Eu ficava da TIM tocando a loja. Mas assim, esperando um dia onde que a loja fosse me dar a condição de eu sair da TIM e me dedicar somente a ela ali, que era tudo da minha vida, né? Só que em 6 meses o negócio começou a cair. E aí, tipo, começou a bater aquele desespero, que é um pouquinho que você falou. Então, assim, eu queria sair da TIM, mas eu não tinha segurança para poder sair. Esperava que um dia a loja fosse dar certo, né? 6 meses depois, o negócio começou a degringolar, começou a dar errado. Aí, já desesperado, o que eu fiz? Peguei um financiamento no Itaú, peguei 100 mil, falei, vou pegar esses 100 mil, vou abrir uma segunda loja, porque aí dessa segunda loja eu vou produzir na primeira, vou mandar para outra, vai reduzir meu custo fixo e o negócio vai dar certo. Cadê? Deu errado. Quem não faz uma coisa bem feita, faz duas. E de longe, né? E administrando da TIM. Aí, beleza, deu errado. Aí eu falei assim, cara, sabe aquele que não existe? Eu falei, não, cara, vai dar certo. O que eu fiz? Fechei essa segunda loja. Marketing da esperança. Vai dar esperança, Aí fechei essa loja e abri uma loja no shopping, que era perto do Latim, onde eu trabalhava. Eu falava assim, eu tô aqui na TIM, eu consigo acompanhar de perto, o negócio vai dar certo. Também não deu certo. Em um ano, tipo, eu tive que fechar as 2 franquias, né? A do shopping e a loja do Meia. Só que quando acabou essa loja que era matriz, eu falei, não, cara, eu vou tentar mais uma vez. Estava numa viagem a trabalho, tinha umas panelinhas bonitas lá no restaurante. Falei, vou transformar aquela loja lá no restaurante. Se eu fizer assim, se eu fizer assado, boto uns bolinhos lá também e tal, o negócio vai dar tudo certo. Cara, isso era em agosto, o negócio deu certo. O negócio deu certo. Assim, de agosto para setembro, outubro, novembro, o negócio começou a decolar. Pronto, agora vai. O negócio foi embora. Aí, quando chegou janeiro, eu falei, agora é a hora de eu sair. Agora é a hora de eu sair. O negócio deu certo aqui, aí eu saí. Peguei toda a minha rescisão, falei, vou pegar um segundo espaço em outro bairro, já sei como que deu certo aqui, e vou jogar nesse segundo lugar para poder criar um restaurante e me dar uma condição boa. Então, eu imaginava de tirar uns 20 mil, mais ou menos, por mês, que estava dando 10 em uma. Falei, boto 10 na outra e tá tudo bem. Aí começou a obra, janeiro, tudo a vapor lá. Quando chegou, dia 2 de março, a gente inaugurou. 2 de março de 2020. Exatamente. Vale frisar. 2 de março de 2020, inauguramos. Eu feliz pra caramba, tirando foto, fazendo inauguração, família toda. 15 dias depois veio a pandemia. Lockdown foi dia 17, né? Exatamente. Aí, quando veio a pandemia, lembra de um ponto. Eu não tinha mais dinheiro, eu não tinha seguro-desemprego, porque eu pedi para sair. Eu não tinha mais rescisão, porque eu joguei todo no restaurante e não tinha mais nada. Topou agora. Aí, tipo, como é que eu faço com 2 restaurantes tentando sobreviver? Um só já seria difícil. E 2, e um que acabou de abrir, no meio da pandemia, não tinha como. Aí, assim, fechou esse primeiro, depois eu tive que sair abrir mão do outro também, porque as dívidas já estavam acumulando demais, né? E aí eu cheguei nesse ponto que você falou, que eu comecei a falar assim, cara, agora eu só tenho... Se a gente não tá com Deus, nessa hora, cara, não tem. Mas eu comecei a pensar, nessa hora eu só tenho 2 opções. Ou eu começo não é nem do zero. Eu recomeço com quase 40 anos, devendo 1 milhão, né? Ou eu me jogo, eu paro na ponte de Niterói lá e me jogo lá e acabou. Resolve a situação. Minha esposa vai viver com os filhos com a mãe lá e tal, e acabou. Cara... Aí, assim, a base cristã ali foi o que dá o sustento para você não tomar uma decisão como essa, né? Então, eu recomecei, né? Voltei a trabalhar no CLT, ganhando metade do que eu ganhava na TIM. E aí, falei, cara, tem que complementar a renda. Aí, nessa de complementar a renda, eu comecei a me descobrir nesse nicho do e-commerce. Marketplace, tudo mais. E aí, o negócio, assim, deu tão certo... que depois de 5 meses eu saí do meu trabalho para poder me dedicar só a isso. E hoje, assim, aqui na recorrência, eu falo para vendedores que eles se sentem sozinhos. Né? Eu me sentia sozinho, não tinha com quem eu compartilhar. Nem que a minha esposa compartilhava mais porque dava atrito. A loja era um motivo de problema dentro de casa. Né? Então, tipo, não tinha com quem compartilhar, não tinha com quem conversar. Então, eu trago isso para os vendedores hoje, que é o que você falou.
quem foi ferido e depois foi curado, ele é mais ou menos isso, né? A gente Ele vai curar. A gente não consegue mais. Quando tu tá vivendo o lado bom da vida, cara, tu olha para as pessoas na volta, tu vê que ela tá sofrendo, tá passando por a mesma coisa que passou. Não tem como tu não estender a mão. Eu quero até entrar nessa área de agora vocês ajudam outras pessoas. Isso. Como é que é para você ajudar outras pessoas com o que você aprendeu, com o que você viveu? Como que é para mim? É como respirar. Não tem como não fazer. Junto com grande sabedoria vem grandes responsabilidades, como diz a Bíblia. Isso. Eu acredito na minha crença, no meu Deus, que eu me tornei escravo do meu dom. Porque hoje, quando eu olho para a fisiologia, eu olho para o corpo de uma pessoa, eu olho para um pai falando com um filho, eu já sei qual é o resultado daqui 5 anos, daqui 10 anos. Deixa eu dizer, há 2 dias importantes da vida de todo mundo. Tem celebração. É o dia que você nasceu e o dia que descobre para que veio. Esse dia você vai descobrir nem que seja na hora de morrer, que é o propósito. Então, quando a gente descobre, é muito bom, porque, por exemplo, nesse caso aqui, muito a ver com o que você falou da pandemia. Na pandemia, ele fica em casa, não fica em casa. Eu moro sozinho, na minha casa não tem televisão. Meus filhos moram em São Paulo, Brasília e tal. Eu saí, eu não deixei uma semana de ir nos Venol pegar os dependentes químicos e ir na outra clínica particular. E todas as vezes que eu fazia meu trabalho lá com eles, quando termina, eles vêm, me pegam, porque eles agradecem. A gente vê que a natureza humana é frágil, é um ser humano sofrido. E teve um que até achou que era pastor. Disse, professor, o senhor tem uma igreja? Então, não, eu sou engenheiro. Então, eu nunca deixei um dia sequer nessa pandemia ficar em casa, de graça. Então, enquanto ficou o neguinho trancado, assistindo o Globo News, eu trancado, e muita gente morreu, acho que tem mais gente doente ainda hoje, porque eles ficam em casa. Porque é isso aí que ele falou. A gente faz com amor a realização. Quando a gente está ajudando uma pessoa, a gente se sente uma pessoa útil e uma pessoa de valor. Justifica a sua existência. Você trabalha com educação emocional, né? Como é que é para você trabalhar com essas pessoas, ajudar elas a resolverem essas questões que são tão... Hoje são coisas perigosíssimas, né? A gente vive tendo suicídios, pessoas se drogando mais ainda, pessoas que estão emocionalmente doentes. Sim. Que precisam de ajuda. Pessoas que desistem dos seus sonhos e tudo mais, né? Como é que é para você trabalhar com isso? Ajudar essas pessoas? É muito satisfatório, né? Como ele falou mesmo, não tem como você passar por um processo, né? Onde você passou tudo aquilo ali, você conseguiu superar, né? E você sabe como fazer para aquela outra pessoa, né? E você não se dispor a isso, né? Eu acho que também tem muito caso de você não querer também, você não vai conseguir mudar o mundo, sou uma pessoa só, né? Então existe a questão também de se culpar demais, por todo mundo você não vai conseguir, né? Então é de você sim levar a sua mensagem, ajudar o máximo de pessoas que você conseguir, né? Isso. Né? E a gente vê muitas frases de efeito, né? Elas funcionam em alguns momentos. Você não desista, não persista, você tem que persistir, você tem que fazer isso, né? Procrastinar não é bom, não é isso, mas você não entende o histórico da pessoa, né? Os traumas que ela passou, isso, né? Tudo que ela passou com a família, com quem ela viveu, né? Que aquilo ali remete a situações que acontecem no agora, né? Que faz ela talvez retrair ou ter uma atitude diferente, né? Associa muita coisa que aconteceu a traumas que tem. Então, você entrar nisso a fundo, a gente vê aí no Brasil, em torno de 8% das pessoas, né, conseguem ter uma vida bem-sucedida, né, uma prosperidade plena, que não é só dinheiro, né, saúde mental, paz de espírito, e tudo completa, né? É mais ou menos essa média, é uma média baixíssima, né? Então, as pessoas realmente estão, né, por conta disso. Mas assim, né? Você conseguir passar isso para a pessoa e ela romper isso como se fosse uma fronteira, né? Ela rompe e parece que tudo se abriu. Caraca, você começa a enxergar a vida de uma outra forma. Isso. Né? Parece que você é uma outra pessoa. Né? E não é tem sim, com frases de efeito e tudo mais, mas é com uma complexidade muito mais a fundo. Tá? Metanoia. Uma mudança. É verdade. As pessoas têm... Hoje em dia está muito banalizada essa questão da educação emocional. As pessoas acham que é tudo muito simples. Você não pode desistir. Se você está assim é porque você é fraco, porque você é fresco. E não é essa a questão. A gente tem que ter esse entendimento de que está muito mais profundo, né, de fato.
e sempre vem de traumas. Pra gente caminhar pro final do podcast, né? Diogo, só complementa o que eu perguntei para eles, né? Como é que foi para você essa reviravolta que você deu na sua vida, né? Baseado no que você teve de desafios mesmo, particulares, que hoje você ajuda outras pessoas. Como é que é para você estar nesse lugar de mentor, né? Ajudando agora, depois de ter passado por tudo isso, ter dado a sua reviravolta de vida e compartilha um pouquinho. É muito gratificante, né? Acho que como ele falou, você vê nos outros muito daquilo que eu fico atento mais à questão da solidão, né? Que o cara que vende no Mercado Livre, cara, ele é aquele cara que acorda, ele tá empacotando, ele tá quando ele tá fazendo tudo, né? Acho que você falou do tempo, né? O dia já passou, só que o cara às vezes não tem esse, peraí, cara, eu tô sozinho, com quem compartilha e tal. Então, às vezes nas consultorias, quando a gente entra, é mais para bater papo mesmo. Às vezes a gente não fala nem de estratégia e tal. Então a gente conversa, fala sobre a vida. Eu tenho tentado perguntar, e aí, quais são os seus sonhos? Como é que tá a família? Ontem eu tava falando com um que o cara tá internado. Então a gente acaba meio que vinculando, e eu tenho tentado fazer essa ideia de trazer uma comunidade, né? Justamente para que a gente caminhe juntos. Vocês não estão caminhando sozinhos. E às vezes tem muito problema com o Mercado Livre, então as pessoas começam, cara, hackearam minha conta, perdi tudo. Então a gente tá todo mundo junto ali com essa ideia de tentar caminhar, sabe? Todo mundo crescer, todo mundo... Então, essa experiência de passado, de ter sofrido sozinho lá e tal, e não ter ninguém para compartilhar, acho que é isso que eu trago hoje para a realidade, e para mim tem sido muito gratificante. Que bom, obrigada. Gente, vou caminhar para o final do nosso podcast, que foi muito bom. Foi um bate-papo muito bom mesmo. Assim, eu sempre trago aqui mensagens das pessoas e experiências de vida, porque isso contribui muito com a vida de quem está ouvindo a gente. E hoje aqui, vocês contribuíram muito. Vocês literalmente abriram o coração. E isso é muito lindo. Eu comentei, né, que eu já sei até o nome do podcast, e eu já sei mesmo. Hoje vai ser Não Roube do Mundo a Sua Mensagem. Isso. Porque vocês, de fato, estão mostrando que vocês não estão roubando do mundo a mensagem de vocês. Que coisas que aconteceram com vocês, desafios, tudo que vocês viveram serviram como base para o que vocês ajudam hoje outras pessoas. Eu gostaria muito de agradecer pelo tempo. Foi um bate-papo muito gostoso, aberto, realmente, para que a gente pudesse ouvir a história de vocês. E eu curti muito, gostei muito. Realmente, não conhecia a história de vocês, mas a fundo só do Diogo. E para mim foi muito gratificante. Eu tô saindo daqui com muito aprendizado mesmo. E eu tenho certeza que os nossos ouvintes também. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Ronaldo, Marcelo, Diogo. Obrigado. Obrigada por estarem aqui hoje. Muito bom. Obrigado, pessoal. Só tenho a agradecer. Legal. Obrigada. Obrigado.